Olá, tudo bem, turma do terceiro ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula do conteúdo do terceiro bimestre, certo? Então, pessoal, relembrando a aula anterior que nós tivemos, a gente falou sobre como os artistas e como a história utiliza o corpo como suporte para a arte, certo? Então nós falamos sobre os índios, sobre a pintura corporal que os índios faziam, descobrimos que aquelas pinturas, elas não eram apenas para embelezar-se, mas elas tinham também uma relação com a identidade da tribo, com a espiritualidade dos índios, serviam para diferenciar as tribos, entre outras características que as pinturas corporais tinham. Vimos que ela acompanha o homem através de toda a história e que muitos artistas utilizavam o seu corpo como suporte para fazer arte. Conhecemos um artista chinês que pintava paisagens nos torsos, nos corpos, e a maneira que ele encontrava de eternizar esses trabalhos que ele fazia era através da fotografia. E aí hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de paisagem. Então a gente sabe que a paisagem, ela é na verdade uma linguagem da pintura, né, da fotografia, na qual é retratado um espaço, né, que pode ser uma paisagem sonora, uma paisagem rural, uma paisagem litorânea, uma paisagem urbana, uma paisagem fantástica. Tivemos muitos artistas na história da arte que desenvolveram paisagens fantásticas, como Salvador Dalí, entre outros artistas surrealistas. E aí, pessoal, quando a gente retoma a paisagem, a gente vai voltar para um conceito, então, da pintura que é estudado há muitos anos. E muitos movimentos artísticos, lembra que a prof já explicou para você que os movimentos artísticos são momentos na história em que artistas, eles produzem a arte com uma característica específica. E a paisagem, ela fez parte de muitos movimentos artísticos, certo? Então, pensando no conceito da paisagem, a gente vai conhecer alguns artistas que trabalharam com essa temática nas suas pinturas, e são muitos. Então a prof vai colocar alguns exemplos de paisagens artísticas criadas por artistas aí no final do vídeo, mas também a gente vai falar sobre uma técnica que nós citamos na aula anterior, chamada a técnica da aquarela. Pessoal, a aquarela, ela é uma técnica de pintura muito antiga e muitos povos já utilizaram essa técnica, muitos países utilizaram essa técnica, e ela consiste em uma tinta que ela é aguada, ela é diluída na água. Quando a gente compra uma tinta de aquarela, uma tinta especificamente de aquarela, então a pintura em aquarela, ela pode ser feita tanto com uma tinta específica da aquarela, que é como essa aqui, é uma tinta que a gente coloca só um pouquinho desse pigmento lá numa paleta, e aí a gente pega a água, mistura a água, e a gente vai encontrando a tonalidade que a gente busca, e quando a gente passa o pincel lá no papel, a gente vai ter uma tinta translúcida, com transparência, ó. Olhem esse trabalho em aquarela, que interessante, certo? Vocês podem perceber que são diversas camadas que o artista fez, e cada uma dessas camadas vai compondo uma imagem bastante interessante. Nesse caso aqui, a gente tem a imagem de algumas flores, então a gente não está falando de uma paisagem, e sim de uma natureza morta, certo? Então, olha lá, pessoal,
esse efeito de mistura é a água que traz para essa técnica de aquarela. E aí nós temos também a aquarela em pastilha, que muito de vocês conhecem, que é o mesmo efeito, a gente pega um pouquinho de água, molha nessa pastilha e aí vai lá no nosso papel. E tem também a possibilidade da gente criar aquarela com as tintas acrílica ou tinta guache. Então a gente pega um pouquinho da tinta guache com um pincel, coloca numa paleta, pega um pincel limpinho, molha na água e aí a gente pega um pouquinho dessa tinta e faz uma mistura, dilui ela até que ela fique com uma transparência. E a gente consegue criar o efeito da técnica da aquarela, certo? Então a técnica da aquarela, ela é desenvolvida com uma tinta à base de água, que fica translúcida, fica bem, uma camada bem fininha. Então ela dá a possibilidade de criar várias camadas, uma em cima das outras, e traz um efeito muito delicado e bonito, certo? Muitos artistas trabalhavam com essa técnica. E no desafio da aula de hoje, eu vou pedir para que vocês concluam ele em 2 etapas. Então, a primeira etapa é a seguinte, eu quero que vocês, eu sei que nós estamos num momento complicado, então a gente não está podendo sair muito de casa, a gente está tendo que se cuidar, mas então eu gostaria que vocês ou trouxessem uma imagem lá da cabeça de vocês, da memória afetiva de vocês, de algum lugar muito bonito que vocês foram, de uma paisagem muito bonita que vocês tiveram a oportunidade de contemplar, ou então, para quem mora numa casa e pode sair lá no quintal, dá uma observada na paisagem que tem ao seu entorno e tenta reproduzir por meio do desenho. Então vocês vão fazer primeiro um desenho de observação de uma paisagem, certo? Ai, professora, eu não tenho lembranças e eu também não tenho um jardim na minha casa, nem na casa da minha avó. Puxa vida, então a gente vai procurar referências, vamos procurar referências aí na internet de paisagens legais, de lugares que de repente vocês gostariam de conhecer, e eu quero que vocês façam um desenho. Feito esse desenho, vocês vão observar se ele tá ok, se vocês acham que ele ficou interessante, e aí, após isso, vocês vão refazê-lo em outra folha, certo? E vão pintar com a técnica da aquarela, utilizando então um pincel, água e a tinta que vocês tiverem aí. A aquarela é muito fácil de você comprar nessas casas de casa china, é bem baratinho, então é um material tranquilo de vocês adquirirem, como essas aqui em pastilha. Ai, professora, eu não tenho como adquirir a aquarela, mas eu tenho tinta guache aqui em casa. Então a gente pode usar a tinta guache também, daquela maneira que eu expliquei para vocês. Ah, professora, eu não tenho tinta guache, não tenho aquarela, mas eu tenho lápis aquarelável. Ok, maravilha. Vai fazer a pintura lá com o lápis, depois vai vir com o pincelzinho, com água e vai aquarelando. Então eu quero que vocês tenham a experiência hoje de produzir uma paisagem em aquarela, certo? Quem tiver aí um papel um pouquinho mais grosso, com uma densidade maior, pode utilizar como um bloco de papel canson. Ah, prof, eu não tenho bloco, tenho só papel sulfite. Não tem problema, gente. Vamos usar os materiais que nós temos. E eu gostaria que vocês fizessem essa experiência, fotografassem esse trabalho e enviassem lá para o e-mail da professora Rafaela com o nome de vocês, a turma de vocês e atividade 2, terceiro bimestre, ok? Então um grande beijo a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Beijão!